Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Como é que vocês estão nessa noite de quarta? Feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres aí que estão assistindo, as mães, esposas. Então, pessoal, essa live vai ser sobre transição ou quem sabe expansão de carreira, né? O pessoal tá chegando aí. Daqui a pouquinho nosso convidado, o personal e agora recém-nutricionista Leonardo Dias. Ele é o nosso convidado de hoje. Vamos esperar aqui um pouquinho mais. E aí, gente, vocês podem também enviar essa live, né? Convidar a galera para entrar aqui. Olha, já tá na área, gente. Fernando, a galera tá chegando. Fala, pessoal, boa noite. Nosso convidado Léo já chegou aí. Daqui a pouquinho ele vai pedir aqui para participar e a gente vai conversar um pouquinho aí sobre transição de carreira, dicas, motivações, talvez um possível aprofundamento aí no conceito de expansão de carreira, né? Oi, Camis, o pessoal tá chegando aí. Então, não sei se vocês já olharam alguns posts para trás, eu fiz uma publicação falando sobre expansão de carreira, que talvez seja um conceito bastante aplicável a essa temática da live de hoje, né? Porque na verdade são limiares bastante próximos, né? Muitas vezes uma transição de carreira pode se tornar uma expansão de carreira e vai depender do ator, né? De quem tá lá participando. Então, aguardar que o Léo pedir para entrar, pedir para participar, acho que a gente já pode ir iniciando aí, né? Boa noite, feliz Dia das Mulheres para todas. O Léo já daqui a pouquinho tá entrando. Olá, Boa noite a boa todos. noite, Léo. Então, primeiro eu queria agradecer muito você ter aceitado esse convite. A Eli tá entrando. Dá um oi aí pro pessoal que tá entrando agora. Boa Então, noite, pessoal, galera. tô aqui com o Léo, mais conhecido como nosso coach Léo. O Léo, ele é meu coach no box que eu faço CrossFit, na Tudos, é o head coach. E recentemente ele também se graduou, né, em nutrição. E ele é muito jovem, assim, muito ativo, enfim, muito inteligente. E eu acho que a história dele é bastante inspiradora e motivadora aí para vocês que estão aí na dúvida o que que eu vou fazer, qual caminho seguir, será que eu vou fazer um curso, dois, enfim. Então, a Camila, saudades. Então, vou deixar aí o Léo falar um pouquinho. Me conta aí, Léo, da sua trajetória. Senta que lá vem história. Agora vem. Boa noite, galera. Primeiramente, eu queria agradecer o convite da Luana para essa live, né, de transição barra
complementação de carreira, né? É uma live aí que tem um intuito de esclarecimento, um intuito motivacional a todos vocês, que às vezes não estão muito satisfeitos ou visualizam que tem uma possibilidade de agregar aí a sua carreira, a sua profissão, algo novo, algo complementar, algo que pode estar vindo aí para somar, né? Não só financeiramente falando, mas também em questões gerais, né? De melhoria da qualidade de vida, que foi principalmente esse o meu grande intuito ao pensar numa nova profissão, uma profissão complementar à minha, mas pensando prioritariamente na qualidade de vida, visto que eu sou completamente satisfeito com a minha profissão de educação física, não tenho quase nada a reclamar. Logicamente, nós temos rotinas cansadas, né? Nós temos muitos compromissos, muita correria, temos ônus e bônus dentro da Sim. profissão, como toda profissão, mas eu sou super satisfeito, sou super feliz com a profissão de educação física. E enquanto a área me permitir atuar com profissão de educação física, eu quero associar, sim, os trabalhos. Então, voltando um pouquinho aí para falar um pouquinho da minha história, meu nome é Leonardo Dias, eu tenho 29 anos, eu sou profissional de educação física há 6 anos, mas atuo na área do fitness há cerca de 13 anos. Então, eu comecei a trabalhar com 17 anos, em recepção de academia, passei por algumas academias tradicionais de Brasília e também trabalhei um tempo em lojas de suplemento, onde eu aprendi um pouquinho desse lado, mas não foi isso que me motivou a fazer nutrição, não. Meu primeiro curso em 2009, 2010, foi nutrição. Eu cursei um semestre de Nossa. nutrição, mas eu tinha uma visão um pouco diferente da nutrição. Como eu estava ali Uhum. começando a treinar, a praticar atividade física de uma forma mais intensa, pensando muito no físico ainda, na época da musculação, eu pensava que Aham. a nutrição tinha esse viés esportivo, que tinha já esse viés de performance, esportivo, estético, de começo, Entendi. né? E a nutrição me decepcionou um pouco naquele primeiro momento, porque eu não vi nela algo que eu admirasse tanto naquele começo. Era realmente Uhum. muito alimento, era realmente muito mais a parte de cozinha, e apesar de gostar de cozinhar, não Entendi. era uma coisa que me chamou a atenção para iniciar o curso. E aí, naquela oportunidade, ainda muito jovem, eu acabei trancando o curso, não dando continuidade. E tive aí a minha primeira, que eu brinco, minha primeira transição de carreira, né? Trabalhava na área fitness, mas fui cursar direito, pensando que era direito que me daria dinheiro, né? Toda aquela ideia que a gente, Direito! toda aquela Caramba! ideia que a gente tinha aí dentro dessas profissões, como direito, como engenharia, como, enfim, Uhum. profissões mais conceituadas dentro do mercado, Sim. mas que hoje nós sabemos que qualquer profissão, né, na minha visão, se você for um bom profissional, você vai ser realizado e depois disso vem toda a realização financeira, tudo que é consequência disso, Vai. né? Uhum. Não perdurei muito no direito, por continuar trabalhando na área fitness e ter migrado até de academia, eu vi a oportunidade, eu vi realmente em academias de um nicho mais top a possibilidade de ser personal, de ganhar como personal, enfim, ter uma visão um pouco mais aprofundada da educação física e tive até algumas revelações que diziam para mim que eu deveria sim seguir essa área que eu gostava, né? Decidi então começar a educação física, seguir nessa área e acabei me graduando aí em educação física é, com aí cerca de 4 anos de curso mais ou menos mesmo. Eu tive uma transição de uma Uhum. faculdade para outra, mas deu tudo certo. Sim. E em que ano foi isso, Léo, que você se formou? Eu me formei no meio de 2017, né? Eu me formei no meio de Legal. 2017, comecei em 2013, aí tive um semestre que eu precisei Uhum. trancar no final, voltei em 14, se eu não me engano, depois e aí dei continuidade e formei em 2017, no meio de 2017, né? Eu tive uma atuação longa e uma fase de treino muito grande dentro da musculação. Em uma das academias Uhum. que eu trabalhei com aula coletiva, cheguei a dar algumas aulas coletivas de academia tradicional.
E aí eu estava um pouco também saturado, né? Então aí uma parte de transição de carreira também. Eu estava um pouco saturado da parte de musculação tradicional e eu queria muito começar a dar aulas de alguma coisa, tá? Né? Entendi. Na ativa ali com os alunos de aulas coletivas e aí eu comecei. Eu fiz um curso de cycling indoor na época, que foi de bike, né? Acabei substituindo alguns professores na época nessa academia, quando eles faltavam. Dei algumas aulas de abdominal, dei aula de pilates solo, dei aula de alongamento. Eu dei algumas aulas, então eu explanei um pouco fora também da área da musculação. Eu, apesar de malhar, de na época ser até mais forte, eu sempre tive aptidão média para determinadas coisas, então eu conseguia me virar bem ali no Uhum. aula de abdominal, no aula de bike, enfim. E aí no final da graduação, faltando cerca de um ano e meio para o final da graduação, por meados de 2016, eu já conhecia o CrossFit, mas na Aham, época ainda era muito fechado, na época ainda era muito difícil, principalmente não de treinar, mas de estagiar, de ser um profissional da área. entendi. Eu Ainda estava acabei. muito no início, né? O Assim, CrossFit. já tinham mais ou menos uns 3 anos, 4 anos de CrossFit em Brasília, mas era muito Uhum, caro para fazer. Na época não tinha condições de arcar mesmo com a mensalidade para ser aluno. uhum. Tentei por algumas vezes ser um estagiário só para aprender. Eu cheguei a ir no box, pedir para guardar o peso dos alunos, para você ter ideia. Olha E só. não tive oportunidade na época, mas logo depois vendo aquela ideia que eu tinha de uma educação física aberta. Então, eu sempre fiz deadlifts, eu sempre fiz kettlebell swings, mesmo dentro do ambiente de academia. Eu tive a primeira Uhum, oportunidade de estagiar num box, que foi no CrossFit Clan, que fica lá em Sobradinho. que Quem me deu legal. essa grande oportunidade na época foi o meu amigo Fredão, lá do Clã. É, Nós ficamos lá, eu fiquei lá há pouco tempo. A empresa na época não teve estagiários por muito tempo, eles optaram por ficar só com os coaches e depois voltaram a ter estagiários. E aí eu tive a oportunidade também de trabalhar com o Guilherme, que hoje é da We Go Gym, que é um treinamento funcional com kettlebell. Lá eu evolui muito como coach, eu evolui muito como profissional no quesito dar aula, puxar aula, desinibir as aulas coletivas de fato. Eu vejo que Uhum, lá foi um divisor de águas para mim mesmo. E aí, logo na sequência, eu fiz a certificação do Level 1, né? O Level 1 do CrossFit foi outro marco aí dentro da minha carreira, visto que com essa certificação eu consegui entrar, então, numa box afiliada, que foi a Camon CrossFit, lá na Asa Norte. A Camon CrossFit, eu permaneci lá por cerca de 2 anos e meio, um ano mais ou menos como estagiário, menos um pouco de um ano, e depois um pouco como coach, já associando os trabalhos a Tudors, que é onde eu sou head coach já há 3 anos e trabalho há 5 anos. Depois eu tive a oportunidade de assumir na Tudors mais horários e assumir também como head coach, então acabei ficando só na Tudors. caramba, Léo. Então, assim, você vê que só na educação física já tem aí uma linha do tempo bastante significativa, né? E assim, muitos cursos, né? Às vezes a gente olha, né? Você vê você dando aula assim, não imagina quanta bagagem que você teve, né? Quantos cursos, né? Tudo que você fez para estar lá hoje dando as aulas que você dá, né? Então tudo isso agrega, né? E tem custos, né? Você tem que correr atrás, né? Eu vejo assim, dentro da educação física, como é uma área muito ampla, realmente, é importante mesmo que o estudante ali, ele passe pelo máximo de cursos, pelo máximo de experiências, até mesmo dentro de estágios, né? Em diversas Uhum, áreas. Eu mesmo estagiei em clube de corrida, musculação, aulas coletivas. Eu passei por legal. diversas academias. Eu trabalhei em academias grandes aí dentro do segmento das academias premium, como Bodytech, Unique. Trabalhei também em academias medianas, mas enfim, é, a gente tem que se expor para saber o que gosta, o que vai se identificar, o que vai Sim. querer realmente trabalhar. Então, não adianta a gente querer realmente não passar por nada e achar que vai ter ali um intuito do que vai dar certo. Eu acho que a gente tem que se expor a mesmas coisas, nem que seja por pouco tempo. Não, eu Experimentar, né? experimentar, por exemplo, eu dei aula uma semana para natação para criança. Eu disse que eu já tive essa experiência. Por quê?
porque eu fiquei ali uma semana, eu não gostei de jeito nenhum, primeiro, de ficar dentro da água dando aula, segundo, da responsabilidade das crianças. Não estou falando que isso é ruim, enfim, eu não me adaptei. Então eu vi que aquilo não era para mim. Talvez se eu nunca tivesse passado por aquilo, eu não poderia dizer hoje que eu não gosto, que não é para mim. Então eu acho que a gente tem que se expor mesmo. Claro. E a cada curso dentro da trajetória que a gente vai caminhando aí, a gente vai vendo viés, vendo possibilidades de trabalho. Então eu fiz curso de aula coletiva, eu fiz curso de musculação, fiz curso de aulas coletivas, depois fui me aprofundando dentro do treinamento funcional, né, tanto na parte de avaliação do treinamento funcional, depois level 1, depois curso de mobilidade, curso de LPO, tenho certificação de LPO também, level 1 de LPO do Que Aveiro. legal. Tem o level 2 que tive também a oportunidade logo depois de realizar, né? Não é algo excepcionalmente crucial aí dentro dos Uhum, coaches hoje em dia, mas realmente é um título, então a gente tem que dar valor claro, mesmo, né? Na certificação da CrossFit Level 1 e Level 2, além do investimento, né? Que é em dólar, enfim. claro. Então, assim, é realmente se expor e tentar conhecer para poder dizer se quer ou se não quer, se quer migrar ou se não quer migrar, para da musculação que seja para o funcional, do funcional para o crossfit, né? Dentro da educação física, por exemplo, essa dinâmica aconteceu comigo e eu sou hoje muito satisfeito, né? O crossfit é mais reconhecido dentro da área da educação física, né? Uhum. Já teve muito preconceito, já teve muita, né? A gente sempre escuta uma coisa ou outra, né? Quando Ainda a gente tem, né, um pouco. ainda tem, mas eu vejo muitos colegas, inclusive colegas aqui que estão na live nos assistindo, da musculação, que foram professores de academia que eu trabalhei, né, me respeitam muito pela bagagem, pelas certificações, pelo profissional do movimento, né? A gente da área da Uhum. educação física, a gente que é do treinamento funcional, a gente se auto-intitula profissional do movimento, porque realmente Ai, a que gente pensa legal. muito mais no movimento do que no músculo. Ah, eu estou fazendo peito, eu estou fazendo costas. Não, você está fazendo empurrar, você está fazendo puxar. Então você pensa muito mais na funcionalidade e realmente isso é Claro. diferenciado dentro da área, né? Para É, aplicar aquilo para o seu dia a dia, né? Tipo assim, eu tô tirando, tô levantando um sofá, aí é mais ou menos o movimento do deadlift, né? Então você sela a coluna, vai, exato, né? Tudo tem né? na Aplicar. verdade, quando a gente pensa em performance, né, tudo tem que ter um intuito, né? Dentro da educação Uhum. física, né, no geral, mas principalmente dentro da performance, não existe exercício errado. É só pensar o porquê que a gente está fazendo isso. É pensando nisso, na evolução daquilo. Então a gente tem que realmente Sim. pensar nesse contexto geral, né? E, e aplicar nossos conhecimentos dentro disso. Então, dentro da educação física, foi resumidamente essa minha história, né? Pequenas transições, evoluções, eu diria, de carreira dentro da própria área. E aí depois veio a nutrição como complementação aí. Pois é, aí assim, você vê, né? Falando isso tudo, parece que você, né, já tem 47 anos, mas você ainda tem 29 anos. E aí de volta para o meu ex, né? Que aí tem a nutrição que volta na sua vida, porque você falou, para quem não, para quem entrou agora, gente, o Léo já falou aqui um pouquinho do início da trajetória, né, profissional dele, e ele começou a fazer nutrição antes de fazer educação física. Fez um semestre, trancou, fez até direito, né? Choquei agora com o direito. E aí resolveu voltar para nutrição. Como é que foi isso, Léo? Então, eu já tinha uma vontade assim dentro de mim de realmente somar as minhas possibilidades de atendimento, né? E até mesmo de valorizar um pouco mais o meu trabalho, a minha hora, enfim. Eu tinha essa vontade muito grande. Eu tinha a possibilidade na época, quando eu pensei em fazer a graduação de fisioterapia, mas Uhum, como eu tenho uma bagagem muito grande dentro do treinamento funcional e dentro dessa bagagem, da experiência também, a gente acaba aprendendo um pouco de mobilidade, de liberação, de coisas básicas da fisioterapia. Eu vi o uhum, quê? Talvez se eu me graduar em fisioterapia, ou melhor, se eu não me graduar em fisioterapia, mas fazer cursos, fazer alguma especialização um pouco mais, algum curso mais específico, eu consigo, de repente, sanar a dor do meu aluno ali, aquela dor mais pontual da fisioterapia, sim. sendo personal, né? Sendo Uhum, ali um atendimento de personal, mas para nutrição, não. Para nutrição, eu sim, vou é precisar verdade. estudar Para realmente prescrever nutrição. uma dieta, você tem que ter o Exatamente. CRN, né? Então, o atendimento ali do personal,
para que digam que eu estou fazendo um trabalho, se eu estiver fazendo uma liberação miofascial no aluno, para melhorar ali uma dor na lombar dele, eu estiver liberando o glúteo dele, por exemplo, eu Uhum, posso estar usando um conhecimento próximo da fisioterapia, da área funcional, uhum. e ninguém vai dizer para mim que eu estou atuando fora da minha Que área, você tá, né? claro, Então eu claro. pensei como, pô, de repente se eu estudar mais fisioterapia um pouco, mas e aí fazendo uma segunda graduação em nutrição, eu viro praticamente um profissional triplo, podendo atender um pouco na área da fisioterapia, bem pouco, né? Claro, bem Uhum, dentro do limite do meu conhecimento, na educação física, especialista, e na nutrição, aí a gente está iniciando os trabalhos. Então a minha ideia foi realmente essa, né? Pensando em ter mais qualidade de vida, ter uma vida profissional mais prolongada, uhum. visto que a educação física é bem desgastante, horas em pé, né? Horas se desgastando, falando alto, né? A gente falou aqui no começo de ônus e bônus dentro da educação Sim. física. É uma profissão maravilhosa. Acordo, coloco um tênis, um short e vou dar minha aula, ganhar meu dinheiro, né? Não aperto o colarinho, não boto minha gravata, mas eu já, por exemplo, fiquei sem voz de tanto dar aula em alguns momentos, tive que cuidar da minha voz novamente, né? É, eu já sofri com fascite plantar por ficar 12, 14 horas em pé. Então a gente tem Nossa. ônus e bônus É. pela realidade da profissão. Então eu pensei, poxa, hoje eu estou com 29 anos, na época eu estava com 26 anos, né? Eu falei, poxa, sou novo, sou. Pô, quem sabe daqui 10, 15 anos, eu próximo aos 40 anos, eu estar podendo atender sentado, fazendo um horário mais flexível de atendimento, valorizando mais a minha hora, seja o momento de eu correr atrás agora. É corrido? Sim. Eu trabalho muito, mas eu acho que a procrastinação é o mal do século. Se a gente ficar sempre arrumando desculpas, arrumar sempre defeitos para nossa rotina, para não agregar uma nova atividade, não agregar um sonho, a gente não vai sair do lugar. E aí foi a hora que eu resolvi também começar a segunda graduação em nutrição, né? E um ponto que eu tenho que tocar aqui, com certeza, que me levou a essa decisão, foi o meu filho. Então, o Tomás foi realmente uma grande motivação para mim. Eu pensava só de uma forma. Quando ele tinha, na época, meses, quando eu comecei, né, a graduação, eu pensava Uhum. assim, quando ele for criança, adolescente, ele nem vai lembrar de quando eu não era nutricionista. Quando perguntarem o que seu pai é, meu pai é nutricionista. Eu até arrepio assim de falar, porque foi algo que realmente me motivou muito. Foi ele. Que Estar mais com legal. ele, poder, né, dar mais qualidade de vida a ele, a minha família, enfim, a minha esposa. Então eu realmente coloquei muito isso na balança e aí eu fui estudar, né, como eu iria fazer uma segunda graduação. Eu acho que isso realmente tem que ser algo também que a gente tem que pensar. Não é só Sim. simplesmente eu vou Planejar, começar a né? planejar, estudar, planejar, né? Essa segunda graduação demorou aí alguns meses, né, para mim, entre pesquisa, entre locais, entre forma, entre valores até se pagar, enfim, Uhum. coisas do tipo, rotina, né? Eu dei, de certa forma, um pouco de sorte pela pandemia acontecer, né? A minha graduação, ela acontecia de forma semipresencial, um sábado sim, um sábado não no mês, Uhum. e depois, com a pandemia, né, a gente tinha aí menos de um ano de graduação, virou completamente online. Então, algo que era mais rotineiro ficou mais online, me deu mais flexibilidade com o trabalho, me deu mais flexibilidade no final de semana, porque Uhum. os primeiros encontros eu tinha uma rotina de 8 às 5 da tarde, pelo menos, na faculdade no sábado. Então, me matava um sábado, assim, de certa forma, né, para coisas É. do lazer, enfim. Mas eu decidi que eu ia realmente continuar ali. E até mesmo com as dificuldades da pandemia, que todos nós encontramos ali, né, financeiras, enfim, eu me organizei e consegui continuar pagando, continuar estudando e passou rápido. Então é uma das dicas que eu dou para todo mundo também, né? Aquela frase brincadeira que a gente lê no Instagram e motivacional. Há um ano atrás, você queria ter começado, né? Recomeçar, Quando é você olha, verdade. você queria ter começado. Então eu olho hoje, há quase 3 anos atrás, eu não me arrependo de ter começado e,
Eu me graduei nutricionista aí há poucos dias, barra meses, né? Apresentei o TCC ano passado, mas a gente já está finalizando os processos aí com o CRN para tirar o número do CRN e começar os atendimentos. Ai, que bom, Léo. E assim, você falou do seu filho, né? Então, olha só, gente, além de tudo, ele não tem nem 57 anos, e eu vou só aumentando décadas aí, ele trabalhando, né? Essa correria da rotina de profissional da educação física. Então, você não só estudou, você continuou trabalhando, estudando e ainda tinha a família para cuidar, né? Filho pequeno, esposa. Conta aí, Léo, como é que você fazia para gerenciar, é, enfim, assim, alguma dica para quem está desesperado? Ah, não estou conseguindo, tenho filho também, nossa, vou largar, vou trancar. Conta aí um pouquinho como é que você lidou com as dificuldades, né? O que que você encontrou assim de problemas, de obstáculos que você pensou assim, velho, não vai dar. Chega, deixa isso pra lá, De fato, ou na não vida, teve. né, nós temos que fazer escolhas, né? Dentro dessas escolhas que a gente faz, né, a gente tem que pensar também muito na nossa rede de apoio no geral, né? Então, assim, graças a Deus, eu tenho uma esposa que é uma excepcional mãe e ela sempre me motivou não só de certa forma me ajudando, né, diretamente, mas cuidando do meu filho, né, assumindo ali a responsabilidade enquanto eu estava assistindo uma aula, enquanto eu estava fazendo um trabalho, enfim. A gente dividia, lógico, muitas tarefas, mas em muitos momentos ela realmente assumia um pouco mais a responsabilidade, né? Um oi E aí pra assim, Isabela. beijo, amor, te amo. Então, assim, realmente e também organizar horários, né? Eu acho que assim, no momento que a gente está numa graduação, principalmente à distância, como é hoje a grande maioria, né? Principalmente por conta da pandemia, nós temos ali que encarar um cenário do dia onde, se eu sei que eu não vou conseguir abrir um artigo para estudar ou fazer de fato um trabalho, enfim, alguma tarefa de estudo, né? No horário que meu filho está acordado, poxa, vamos esperar ele dormir, ou vamos esperar um momento que ele não vai estar em casa, né? Alguma coisa que realmente facilite ali o momento de você estudar, ou, né, na época eu morava em Águas Claras, eu tinha, né, lá embaixo na parte do lado do hall do condomínio, uma bibliotecazinha, né, um hall onde a galera estudava. Eu muitas vezes desci, Ah, né, para legal. lá para poder realmente sair de casa, para poder conseguir estudar com calma. Por quê? Porque se eu ficasse ali dentro de casa, né, é inevitável você, papai, papai, e aí, pô, você quer dar atenção e ao mesmo tempo tem tarefa, né? Acontece no trabalho da grande maioria, que é a distância, que a galera está trabalhando aí em home office, né? Então, assim, não só para estudar, mas para trabalhar também, né? Criar um Sim. ambiente propício para isso, né? Eu não tenho essa grande realidade. O que eu acabo desprendendo um pouco de tempo em casa é na montagem da periodização do CrossFit, das planilhas dos meus alunos, então é uma coisa mais rápida, de certa forma. Mas para estudar, de fato, eu precisei me afastar um pouquinho do ambiente familiar ali para poder encarar essa e eu tive todo o apoio familiar da minha esposa, até mesmo a compreensão do meu filho, né? Que em alguns momentos eu falava, filho, o papai vai descer ali para estar precisando fazer o trabalho, tá bom? Daqui a pouco a gente brinca. Então eu acho que assim, não é sempre o jogo aberto, a conversa dentro da Uhum. rotina para poder que as coisas deem certo. Ah, que legal, Léo. E assim, é, qual que é agora ou quais, né, que são os seus planos? Assim, você pretende fazer uma transição da educação física para a nutrição? Você pretende juntar as duas ou você quer não sei, de repente fazer duplos atendimentos, pacotes. O que que você tem em mente assim agora com esse novo leque de possibilidades aí profissionais, com a sua nova formação? Então, como eu falei no começo da live, né, eu sou completamente satisfeito com a educação física em todos os âmbitos que nela eu atuo, como coach e head coach do box da Tudors, né, CrossFit. É, então eu quero, de fato, associar os trabalhos nesse começo, até Uhum. porque a ideia é que grande parte dos meus pacientes sejam meus alunos, né? Dos meus alunos sejam meus pacientes, né? Essa troca aconteça, né?
Então, a minha ideia realmente é associar os trabalhos, trazendo aí a divisão, né? Como a gente tem uma rotina mais flexível em questão de horários, tá adequando tudo isso, né? É, o box, os atendimentos como personal, né? Como Uhum. personal trainer, e depois, aos poucos, abrindo dias de agenda para nutrição. Então, as quintas-feiras, as terças-feiras, como eu venho planejando aqui na minha cabeça. Depois, de Uhum. repente, um sábado de manhã, sim, uma agenda, né? E conforme a agenda na nutrição for aumentando, for dando demanda, né? Eu acho também que a gente tem que ter muita paciência no começo de carreira. Eu realmente só vi também as coisas, apesar de tantos cursos, tantas certificações, as coisas só começaram a realmente evoluir dentro da educação física lá para 2, 3 anos de formado. Então, aí que você vê realmente as coisas acontecendo, o reconhecimento acontecendo. Então, isso vai também, eu tenho essa maturidade para entender que isso também vai acontecer dentro da nutrição, as pessoas vão caminhar devagar. Então, eu tendo a oportunidade de transicionar devagar, depois, quando as coisas da nutrição começarem a encher, os horários começarem a encher, e reduzindo um pouco a carga horária ali da educação física, escolhendo o que é melhor para mim, o que é mais confortável, o que é mais perto de casa, pensando na qualidade de vida, né? E aí ir preenchendo com esses horários da nutrição. Mas o meu intuito final é, no futuro, né, estar dentro da nutrição fortemente, 90% dentro da nutrição, e aí com planilhas, com consultorias, com coisas mais pontuais dentro da educação física, né? Esse é Entendi. meu objetivo a longo prazo, né? Esse longo prazo aí a gente não sabe, né? Porque minha vida corre tão rápida que a A gente ideia não, a gente é não planeja, perceber, mas né? enfim, né? A A gente vida planeja, tá né? aí. Mas assim, eu penso entre 5 e 10 anos isso acontecer de forma gradativa. Não tenho pressa para essa educação física, sou apaixonado pela área, sou apaixonado por treino, sou apaixonado pelo CrossFit, pela atividade física, por correr, por malhar, por treinar, enfim. Então eu não quero Legal. largar disso de forma alguma, inclusive pensando na questão de especialização, a minha ideia é realmente migrar para a parte da nutrição esportiva, funcional Contigo, esportiva. Ainda né? estou estudando um pouquinho. Como eu também venho de uma área dentro da educação física, que é a área funcional, eu tenho muito interesse em trabalhar, em tratar a base, como é também feito dentro da nutrição. Então, não só Uhum. pensar no objetivo final, como, por exemplo, emagrecimento, hipertrofia, mas cuidar do paciente a ponto de se aquele paciente está com um transtorno no intestino, uma desbiose, algo que não permite ele que ele absorva proteínas, por exemplo, eu tenho que tratar Uhum. isso de forma funcional para que ele alcance o objetivo dele estético, que seja hipertrofia ou que seja, enfim, algum objetivo. Então, a parte funcional ela está muito forte dentro de mim, desde a educação física, e eu acredito que ela estará também forte dentro da nutrição. Então, a minha ideia é realmente agregar e manter ali a minha linha de trabalho funcional e esportiva. Entendi. Não, então assim, para quem também foi chegando agora, gente, tudo bom? Boa noite. Obrigada aí por vocês participarem, né? A gente tem algumas perguntas aqui na caixinha e quem quiser fazer qualquer pergunta para o Léo, tá, gente? Pode colocar aqui ou no chat, ou então aqui tem uma caixinha de perguntas. Tem uma aqui. É, estou voltando de uma lesão, mas ainda não me sinto confiante durante os treinos. Alguma dica? É uma pergunta mais assim, não tão voltada para a carreira, mais específica aí para. Não, claro, vamos lá. Que é primeiramente profissional de educação física, né? É, então, assim, a questão de lesão é uma questão a ser respeitada fortemente. Então, primeiramente, avaliar qual o nível dessa lesão, né? Se essa lesão te impede de se movimentar, se está num nível inflamatório muito grande, se teve realmente um grau de lesão grande ali, uma ruptura parcial, enfim, não foi citado a lesão, mas investigar o motivo dessa lesão, né? Respeitar o movimento, a amplitude de movimento, primeiramente, tá? Rotinas que permitam você se movimentar de forma adequada e buscar um tratamento específico, né? Se viu que ali dentro da atividade física que você faz, você consegue adaptar os movimentos para essa lesão e tratar paralelamente, faça. Caso não, né? Caso não consiga,
busca um tratamento específico, né? De repente um exame de imagem, primeiramente, ver o que está acontecendo, busca um bom osteopata, um bom fisioterapeuta para fazer esse tratamento, e aí, quando liberado, tenha paciência no retorno. A paciência é a palavra crucial quando o assunto é lesão, né? Quando o assunto, na verdade, é vida, né? A galera tem É, muita ansiedade, né? Mas, assim, dentro do treinamento físico, né? Muita paciência, as coisas acontecem, tudo é um processo, tá? Então, muita paciência nesse processo. E quando o assunto é lesão, isso acontece mais fortemente aí. Tem que ter mais paciência, tem que respeitar a dor, a lesão, a amplitude de movimento, as cargas, tem que recomeçar realmente, mas sempre lembrando que você já teve lá naquela carga e quando as coisas melhorarem, você vai voltar para ela, você já teve naquele movimento com e já já certeza. o seu corpo vai voltar para ele e vai dar tudo certo. É. Então, olha, gente, eu acho que tem algumas coisas que o Léo falou que eu achei muito interessantes, né? Então, o primeiro ponto, ele não teve medo de mudar, né? Ele foi, identificou que aquela situação não estava legal para ele, então ele falou assim: não, não é isso que eu quero. Então, o que que eu quero? Vou atrás, né? Não se paralisou frente a uma situação que muitas vezes, né, as pessoas, então não sei o que que eu faço, aí tranca, aí fica, né, chorando e tal. Não, ele foi atrás. Outra coisa que eu achei bastante interessante que você falou da sua gestão do tempo, né? Então, para vocês que estão aí nessa é, vão fazer um curso, estão escolhendo ainda qual curso que vocês vão fazer, então vai estudar para o vestibular? Galera, organizem o seu tempo, organizem sua rotina, né? Se você trabalha, né, como o Léo fez, a segunda graduação ele trabalhou e estudou, e ainda com filho, viu, gente? Então, assim, nada é impeditivo, mas se você fizer algumas concessões ao longo desse tempo, né? Então, escolhas, elas significam renúncias, mas também não significam que essas renúncias sejam eternas, né? Então, assim, agora você se formou, né, Léo? Então já vai poder ter mais finais de semana com sua família, né? Mas teve aí esse período de abdicações que agora você está colhendo os frutos, né? E outra coisa também que você falou que eu achei muito, muito legal foi sobre quando você estava falando de fazer liberação nos seus alunos, né? Isso é muito interessante, gente. Isso não só na área de educação física, em várias áreas. Às vezes você pensa assim, gente, eu quero ampliar meu leque de clientes, né? Quero ganhar mais, né? Então, muitas vezes você não precisa nem fazer uma graduação. Às vezes, com cursos de especialização, você pode ampliar a sua atuação aí muitas vezes nos mesmos alunos. Aí você fala assim, olha, o meu pacote com aula de personal é X, mas aí com as aulas de personal mais a liberação Y, aí mais agora a minha nutrição Y ao quadrado, né? Então, no caso aí que você tem é, toda essa formação, esse conhecimento na área de saúde, aí você vai poder trabalhar com seus clientes de uma forma bem holística, né? Assim, vendo o indivíduo como um todo, né? Então, a parte da nutrição que vai influenciar no rendimento, que aí um vai retroalimentar o outro. Então, naturalmente, se você come melhor, você vai treinar melhor, e você treinando melhor, você vai querer comer melhor, né? E, tem mais perguntas aqui. É... Só de pensar na transição de carreira, eu fico com muito medo. Alguma dica para seguir em frente? E aí, Léo? Então, como eu tenho o que me fortaleceu bastante para conseguir fazer essa soma de carreiras e uma futura transição de carreira foi Uhum, visualizar a possibilidade de transição de forma gradativa, né? uhum, Eu, Leonardo, né, tenho muitas responsabilidades, enfim, nós temos, no geral, muitas responsabilidades dentro de casa, financeiras e tudo mais, e eu não poderia, de fato, abandonar a educação física para migrar totalmente para a nutrição. Isso me demandaria aí uma questão financeira, uma perda financeira muito grande nesse começo, e claro. aí o que eu escolhi foi realmente poder transicionar de forma gradativa. Eu parei e pensei,
Eu posso transicionar devagar? Eu posso reduzir, vai me dar um trabalhinho? Vai, conseguir alguém para me substituir aos poucos e tudo mais? Vai, mas vai ser algo necessário. Então, assim, tente de certa maneira, né, a dica que eu te dou é, tente de certa maneira traçar um plano de ação a longo, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu vou começar a minha segunda graduação, eu vou começar um curso. Médio prazo, no meio do curso, comece a especular a forma como você vai associar essa sua nova tarefa à sua rotina. Exemplo, vou dar um exemplo bem difícil, tá? A pessoa trabalha de 8 às 18, mas ela está fazendo um segundo curso. E aí, se o horário dela é da noite, escolhe 1, 2 dias da semana à noite para ela atuar de certa maneira ali, treinar, trabalhar, né? Essa nova profissão dela, né? Para Uhum. poder aos poucos ficar melhor nessa profissão também. Quanto mais a gente está ali horas de trabalho, horas de voo, né? Que eu Sim, brinco, horas de voo dentro dessa profissão, desse trabalho novo, mais eficiente a gente está. Então, com certeza, claro. você vai conseguir aí render melhor, render mais. E aí, quando estiver rendendo mais e melhor, você vai fazendo escolhas, né, dentro da sua profissão, se vai continuar nesse seu emprego anterior, se vai continuar nessa sua carreira anterior, é, se vai esperar, né, essa segunda possibilidade de vida, até que ponto, né? Então, eu acho que botar metas também é muito interessante. Então, quando eu estiver ganhando, exemplo, 5 mil nessa profissão aqui, eu consigo largar a outra e aí para depois ganhar 10, 15, 20, exemplo, nessa segunda profissão. Então, quando eu ganhar Claro. X, quando eu conseguir o número de pacientes X, quando eu conseguir o número de clientes X ali por mês, aí sim eu posso largar essa minha antiga profissão aqui. Então, criar essa meta e trabalhar por ela, né? Eu acho que pode ser um bom motivacional e uma boa ideia de realidade. Como está a minha realidade? Eu ainda estou longe da minha meta, eu estou perto da minha meta, mas para isso eu tenho que começar com a meta a curto prazo, que é o quê? Alguma Começar o seu meta, né? segundo curso, começar a sua segunda graduação, ou começar uma especialização que vai fazer você migrar, enfim, começar por um objetivo a curto prazo, para depois sim passar para a médio e longo prazo, que seria a transição. Entendi. E, Léo, assim, de toda a sua trajetória profissional, acadêmica, teria alguma coisa que você faria diferente, né? Pô, ali eu errei feio, tal, ou, enfim, o que que você pode falar aí pra gente? Olha, assim, eu não sou, o meu perfil como pessoa, eu não sou um cara de me arrepender muito do que eu faço, não, no geral, né? Eu sou um cara Uhum, bem decidido, né? Quando mais novo eu era um pouco mais impulsivo, depois a gente vai ganhando um pouco de maturidade, mas assim, eu acho que até os erros, entre aspas, que eu cometi de um semestre de nutrição e largar, de 2, quase 3 semestres de direito e direito. largar, todos me formaram o profissional que eu sou. Então eu não digo para você que não foi ruim essa experiência que eu tive, né? Ou foi ruim esse trabalho que eu passei, né? Por mais que aquilo no momento não tenha sido tão legal para você, alguma lição te trouxe, né? Então Claro. tem que também saber visualizar de forma positiva esse essa lição, vamos dizer assim, que esse trabalho te trouxe, que esse estudo te trouxe, né? Ou até mesmo se nada te trouxe, por exemplo, o direito não me trouxe praticamente nada de benefício para a área da saúde hoje, mas me fez entrar na minha penúltima, no caso agora, graduação em educação física, mais maduro para dizer, não, já que eu já fiz realmente, eu já tentei o direito, não gostei, agora eu vou começar essa e vou terminar, e também fiz isso da nutrição. Então eu acho que eu não me arrependo, né, de nada, assim, de nenhuma escolha, de nenhum lugar que eu trabalhei, né, e acho que a gente tem que sempre pensar no lado bom das escolhas que a gente faz. Ai, muito legal. É, há mais alguma pergunta, gente? Sobre ou específica ou sobre a carreira? Aqui na caixinha não tem mais nenhuma. É, bom, então, Léo, assim, eu quero agradecer muito mais uma vez a você ter aceitado o convite. Acho que agregou muito a todo mundo que assistiu.
Tem aqui alguns mentorandos aqui que assistiram. Eu espero que eles tenham se sentido motivados pela sua história, né? Eu sempre falo, gente, vai dar certo. Calma, vai dar certo, vai dar certo. Vocês vão se formar, vocês vão ter o Sim, seu canudo. E eu acho que a sua história, assim, duas graduações, com filho, com família, trabalhando, antes dos 30, né? É muito jovem, sabe? Então, eu acho que assim, a gente, né, cada um tem o seu caminho também, né? Enfim, não necessariamente todo mundo precisa seguir o mesmo caminho, porque as pessoas são diferentes, né? Mas eu acho que é legal para a gente ver que todo mundo tem a sua história, passa por problemas, mas se a gente enfrentar de peito aberto, acho que tudo no final dá certo, né? Então, se você quiser complementar, falar mais alguma coisa. eu queria agradecer ao seu convite, né? É uma honra para mim estar aqui participando, podendo explanar um pouquinho da minha história, né? É, que não foi uma história difícil, não digo que foi difícil, foi uma história prazerosa, no final das contas. Então, sempre quando a gente pensar que algo está difícil, né? É para algo dar certo, algo maior dar certo, né? A gente tem que realmente se arriscar, passar pelo difícil para depois vir a fase boa, né? Depois da tempestade vem a bonança. Então, para finalizar o curso, para mim foi bem complicado, o TCC, tudo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu fiz 660 horas de estágio trabalhando. Então, assim, Tá muito vendo, gente? complicado. Eu queria agradecer também, eu queria agradecer também aos nutricionistas que foram os meus tutores, né, dentro dessa graduação, aos professores da graduação também. Enfim, foi realmente todos me ajudando e Deus, acima de tudo, me guiando, abrindo as portas, né, os caminhos. E eu sempre tive muito, com a fé muito em cima aí para poder dar tudo certo, porque tem horas que a gente fica ansioso, nervoso, acha que vai desmoronar, acha que não vai dar conta de tudo. Então, quanto mais a gente conseguir estar centrado, né, estar bem alimentado, treinando, próximo de Deus, próximo da nossa Dormindo família, de quem nos bem. ama, dormindo bem, tudo favorece nossa saúde aí para dar tudo certo, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez ao seu convite, dizer a todos que eu estou à disposição para qualquer dúvida, para qualquer, enfim, nem que seja para eu te responder, para você ficar mais motivado. Pode me mandar um direct, o que eu puder ajudar. A galera da educação física que está presente aí na live, meus colegas de trabalho que precisarem de mim, né? E aos nutricionistas também que entraram, eu vi que alguns colegas de profissão agora entraram, né? Estamos aí também para parcerias e qualquer coisa que precisar, eu estou à disposição. Beleza, galera? Obrigado pela presença e pelos telespectadores aí também que assistiram a nossa live. Pois é, gente. Então, ó, sigam aí o arroba Nutrileo Dias. O arroba antes era coach. Como é que é? Era coach Léo, Era, arroba. era Coach Léo Dias, agora é Era Nutri Léo coach Dias. Léo Dias. Então, agora o arroba Nutrileo Dias, atualizadíssimo. Sigam, né? Ele com certeza agora vai ter excelentes pacotes aí de treinos, nutrição. Os treinos estão fazendo efeito, que o meu trapézio aqui no vídeo está só aumentando, né? Não só isso, né? Não só isso, a performance toda tá aumentando. Pois é, mas então, gente, o que vocês. Transição até no arroba foi transição de carreira, transição do arroba. Então, sigam aí o Léo, gente. Ele realmente é uma pessoa muito inspiradora, um profissional muito inspirador. E quem quiser aí mais dicas, informações sobre carreira, profissão, pós-graduação, também podem falar comigo direct. Tem aí na bio a minha página também. E é isso, gente. Vamos em frente, né? Um beijo aí, Léo, para a família, todo Obrigado, Lu, para mundo todos aí aí que também. Muito tá. obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, gente. tchau, Boa gente. noite. Obrigada aí por Obrigado, todos que valeu. assistiram, viu? Obrigada. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.